teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, oh, oh, te adoro, oh, me prostro, oh, pra te adorar, te alegrar. Te amo, oh, oh, te adoro, oh, me prostro, oh, pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor, és a vida, és o amor que traz luz
estamos juntos mais uma vez, pela honra, pela graça, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos compartilhar mais algumas coisas sobre o livro de Jó, sobre a mensagem que nós temos colocado, né? E vamos orar para que Deus possa nos abençoar, que possa dar uma noite tranquila, uma noite abençoada. Querido Deus, muito obrigado por esse momento que podemos estar juntos como igreja. Ó Deus, ainda que longe, ó Deus, mas conectados pela internet, pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, que é uma conexão muito mais forte. Abençoa os lares, ó Deus, abençoa as pessoas que estão lutadas, abençoa os irmãos que estão lutando por doenças, nossos amigos, querido Deus. Abençoa Manaus, abençoa Amazonas, o Brasil, e abençoa, Deus, as nossas lideranças, porque tem um coração, ó Deus, na mão do Senhor, ó Deus. Que como um ribeiro de águas, assim, é o coração do Rei, ó Deus, na Tua mão, Pai. Nos abençoa que possamos ser prósperos, ó Deus, na graça, e possamos abençoar os outros, ó Deus, ser nós a bênção, Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 2, versículos 3, versículos de 3 a 7. E diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó, porque não há na terra ninguém semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão, e toca-lhe nos ossos, na carne, e verás que se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está nas tuas mãos, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Nós comentamos domingo passado sobre o começo, né, da saga de Jó, das dores que ele passou. E essa semana eu quero falar especificamente de algumas coisas, né? Porque na vida de Jó, nas tragédias que se aconteceram, ele teve perdas financeiras, ele teve perda do seu poderio econômico, e também teve perda familiar muito grande, né? Sua família de 10 pessoas, de repente, foi reduzido novamente a ele e a esposa. E depois dessa situação de eventos, ele mantém sua integridade ainda, e agora o mal que estava fora chega no seu corpo. E ele é atingido, e ele é atacado, e a Bíblia diz que ele ficou doente, dos pés à cabeça, né? Desde que o mundo é mundo, as doenças elas vêm evoluindo, elas vêm crescendo. Então nós podemos imaginar assim que Satanás, que ele tinha de pior na época que ele colocou na vida de Jó, se fosse hoje ele colocaria outras coisas, porque ele não é Deus. E não sendo Deus, ele não sabe de todas as coisas, vai aprendendo também com o tempo. E aí nós vemos que ele tinha o que tinha de pior, ele lançou sobre a vida de Jó. E aí você começa a ver que a questão da dor, além da dor física, da perda, ele começa a ter agora uma experiência dentro do seu próprio corpo. Cada dia que passa, nós passamos por esse momento também, porque nós estamos todos adoecidos. Quem não está doente de Covid, está doente de ansiedade, está doente de medo, está doente de raiva. E nós podemos perceber que algumas pessoas, apesar desse momento de nós nos unirmos, algumas pessoas ficam espalhando notícias falsas, têm o prazer em ver, parece que o circo pega fogo, né? Gosta de ver a desgraça acontecendo. São os arautos, são os cavaleiros do Apocalipse que estão por aí já se antecipando, né? Querendo fazer turbar o povo. Então a gente fica pensando nessas coisas todas que nós precisamos meditar. E quando essa doença chega na vida de Jó, a sua mulher começa a se preocupar com ele, ao ponto de ela dizer assim: amaldiçoa a Deus e morre. Para a mulher de Jó, que foi nos amores da sua vida, que teve 10 filhos com ele, a gente vai ver depois da restauração da família, né? Eles voltam a ter 10 filhos novamente. Mas a dor é tão grande que ela preferia ver Jó morto do que a situação que ele estava sofrendo. Em relação a isso também, os amigos chegam, eles passam ali um tempo calados, porque a dor de Jó era tão grande que não se conseguia falar nada. E nós estamos vivendo momentos muito parecidos com esse. Vamos falar sobre isso hoje, né? Dor e morte, dor e sofrimento, dor e doenças. E quando nós começamos a olhar tudo isso, o sofrimento ele é inerente
a nossa questão da vida também, que faz parte. Então, depois que pessoas que passam por uma experiência de doença, elas valorizam muito mais a saúde. A gente valoriza as coisas, aquilo que perdemos. Porque quando estão próximas, dificilmente nós conseguimos valorizar, né? Haja visto família, haja visto até bens, né? Quando você perde, poxa, eu tinha esse terreno vendido, eu tinha isso, podia ter ficado. E saúde. Poxa, eu poderia ter feito isso. Então nós temos uma explosão de pessoas com diabetes, obesidade, e tudo isso por conta da má gestão do seu corpo, né? Então nós temos aqui alguns textos que mostram, nos trazem a realidade que nós não somos super-homens, nós somos homens. E que essa realidade ela tem que ser tomada para que nós não possamos viver um mundo de fantasia, mas viver um mundo real. Sabendo que amanhã nós não poderemos estar aqui. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulos 16, de 19 a 22. Lucas 16, de 19 a 22. E diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Esse texto, quem fala é Cristo Jesus, e ele diz assim: e morreu o pobre, e também morreu o rico. Morreu o rico, morreu o pobre. A morte é uma realidade para todos. Nós podemos começar a entender, né, o que acontece depois que esse evento vem na vida dos dois, é que após isso, nós começamos a pensar que isso vai acontecer com todos nós. É uma realidade sobre a raça humana. E uma das coisas que nós vemos Jesus, quando ele chega no túmulo de Lázaro, e ele chora. As pessoas dizem: veja o quanto o amava. Ele não amava só Lázaro, ele amava a todos nós. E por que ele chora? Porque ele viu o que o pecado faz na vida do homem. Meu irmão, anote aí, escreva: o homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para viver. E quando o pecado entrou na nossa vida, junto trouxe a nossa finitude, a nossa morte. E quando Cristo olha a sua obra e diz assim: já em um túmulo sendo decomposto, ele chora. Mas há poder no nome de Jesus, e ele traz Lázaro de volta, né? E nós podemos entender nesse texto, nós podemos ver nesse texto o propósito que Deus tem em Cristo Jesus, através da cruz, nos trazer vida após a morte, para estarmos com Ele. Porque em Cristo Jesus nós temos nossos pecados perdoados, aquela dívida que havia, aquela promissória que havia contra nós, como Paulo escreve, ela foi rasgada na cruz. E é interessante que para algumas pessoas a morte é a finitude, mas o texto aqui nos afirma o seguinte, de Lázaro: os dois continuaram após, estavam em locais bem diferentes. Mas eu quero colocar aqui hoje é que isso precisa ser começado a pensar na nossa vida. Que tipo de vida temos vivido e que tipo de morte nós teremos. Uma das coisas que eu já preguei uma vez foi sobre a questão de nascimento e morte. Quando nós nascemos, a única pessoa que estava chorando ali, eu acho que era a gente. Estava todo mundo sorrindo porque chegou uma vida. Nós temos que viver uma vida de tal forma, que quando nós morrermos, nós possamos morrer sorrindo. E as pessoas em volta possam chorar pela nossa perda. E não dizer: esse aqui já vai tarde. Mas que nós possamos fazer falta, nós possamos fazer diferença aonde nós estivermos. Porque entre nosso nascimento e a morte, nós temos uma coisa chamada vida, que precisa ser muito bem vivida. E nós vimos que na Bíblia mesmo, algumas coisas, alguns eventos, eles paralisam as pessoas. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis 11, versículos de 27 a 31.
Gênesis 11, de 27 a 31. E são estas gerações de Tera. Tera gerou Abraão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai, Tera, ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomando Abraão e Naor mulheres para si, o nome da mulher de Abraão era Sarai, o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arão, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. Saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Quando nós olhamos esse texto, a gente vê quem é o pai da fé? Quem é o pai da fé? Vocês vão dizer naturalmente quem? Abraão. Mas o pai da fé pode ter sido Tera. Tera, o pai da fé, que sai de Ur dos Caldeus e vai a Canaã. Só que chega na metade do caminho, ele para, ele fica. E depois diz, Abraão, sai daí. Continua para Canaã. Nós podemos entender que o texto é muito claro. Morreu Arã quando seu pai ainda era vivo. Isso marcou demais a vida de Tera. Perder um filho em vida. Perder um parente em vida. Isso marcou de tal forma que alguns historiadores dizem, que um homem construiu essa cidade em homenagem a Arã. Porque eles eram muito bem quistos naquela terra. E fez a cidade com o nome de Arã. E quando Tera chega ali, assim, essa cidade tem o nome do meu filho. E ali ficou preso ali. Não continuou a sua caminhada até Canaã. E Abraão que continua. Algumas dores, algumas coisas têm paralisado as nossas vidas. Tem paralisado a vida de muita gente. Muita gente ficou no túmulo junto com seus parentes. De lá não saiu mais. Nós temos vendo que a vida continua. Canaã continuava ali à frente. Canaã continuava esperando. Canaã era uma possibilidade. Mas essa possibilidade foi morta na vida de Tera. Por esse evento que acontece na vida do seu filho. Meus queridos, nós estamos passando um momento de muitas dores. Muito sofrimento. Eu imagino assim a carga que os irmãos têm passado, porque eu tenho passado por isso, o telefone toca, E aí você diz, fulano morreu, sexta-feira morreu um amigo, grande amigo meu. Assim você passa final de semana ruim, você passa final de semana com dores, Como que pode isso acontecer? Nós temos visto que algumas coisas, algumas pessoas conhecidas nossas, nós crescemos juntos, fomos adolescentes juntos. E o casal estava vivendo talvez o melhor momento da sua vida, Vivendo juntos, saiu de férias e o marido pega o Covid e morre em 4 dias. É algo assim que nós não acreditamos, é difícil de aceitar. Mas uma coisa que nós não podemos parar, isso não pode nos paralisar de seguir adiante, de ir para a nossa Canaã. Nós temos que seguir adiante. Eu me lembro quando a Manu adoeceu a primeira vez, ela tinha mais ou menos 8 meses, que foi preciso levá-la ao hospital. Eu me lembro assim, quando ela chegou, estava mole, e a médica aplicou aquela injeção, eu comecei a chorar. Eu nunca tinha tido essa experiência, foi involuntário, É uma relação completamente diferente quando você tem filho e vê seu filho adoecido, E eu não consegui me controlar, eu chorei pela situação que eu vi a minha filha, que ela estava. E eu fico imaginando o coração de Tera, porque o texto diz, morreu Arã, enquanto seu pai ainda era vivo. A dor que tem causado isso, quando muitos pais têm que enterrar seus filhos. Nós temos visto essa dor consumida, e eu fiquei pensando assim, como não dá para transcender, para imaginar como é que é essa dor, porque é uma experiência terrível. Mas mesmo assim, Deus nos assegura que essa dor, ela tem que ser uma dor transformadora, não uma dor paralisante. Jó perdeu os 10 filhos de uma vez, perdeu toda a sua prole de uma vez só. Isso não pode nos paralisar. O texto nos diz que as doenças que chegaram sobre Jó, Nós vemos algumas pessoas, alguns heróis da fé doentes. Eu quero falar agora sobre Elias. Quando Elias, o homem que faz chover sobre a terra, que faz parar de chover, que desce fogo do céu, quando Jezabel diz assim, vou te matar, o cara corre. E entra na caverna e pede a morte. O cara entrou com
um processo, sabe, de depressão. Ele se esconde e vai para a caverna. Muitos de nós estamos numa caverna, meu irmão, passando por depressão, medo, parece que as coisas estão se fechando, parece que o vizinho pegou ali, parece que está fechando sobre nós. Parece que uma nós vai acabar, vai morrer todo mundo, né? É o fim do mundo, corro para as montanhas. É um desespero. É um desespero econômico, eu não tenho pau conta para pagar, eu não tenho para bate. E a mesma coisa bateu sobre Elias, ele correu para a caverna. E Deus entende as nossas limitações. E Deus coloca um anjo ali, diz assim, Elias, dorme, fica quieto aí. Quando Elias acordou, tinha pão, tinha bolo, comeu lá, dorme de novo, descansa mais. Deus entende as nossas limitações. Só que quando nós somos transformados pela graça, nós começamos a amadurecer, nós somos amadurecidos. Algumas coisas mudam radicalmente em nossa vida. Eu quero que os irmãos abram comigo agora o livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 8 a 18. E diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, tendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no corpo, porque a vida de Jesus se manifesta também no nosso corpo. Se assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei, e nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que o ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação da graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mais ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas quais se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Quer deixar esse versículo? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O apóstolo Paulo foi experimentado em todas as coisas, experiência de morte, experiência de doença, experiência de prisões, mas como ele fala que o nosso homem exterior se corrompe, é que nós vamos ficando velhos, vamos ficando adoecidos, mas o interior se renova a cada dia. E essas coisas são temporais, tudo passa, isso vai passar. Mas as que não se veem são eternas. Como é que vamos sair dessa pandemia? Mais uma vez nós perguntamos, como vamos sair? Melhores, adoecidos, magoados, recaustados com a vida, ou sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Nós temos muito a agradecer, muito mesmo. Porque ainda que a morte me atinja, não por mim, não pelo que eu fiz, mas porque Cristo Jesus, eu creio em Cristo Jesus, crucificado, ressuscitado dentre os mortos, e Ele é o penhor dos meus pecados. Eu creio que nele meus pecados são perdoados, porque Ele pagou o preço. Eu creio que por causa dele nós teremos acesso ao céu. Que essa graça possa transformar as nossas vidas, que nós possamos passar a meditar sobre isso. Que tipo de vida eu tenho vivido? Se eu tenho vivido, eu tenho sido morto em vida. Porque o Cristo mesmo disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Esse texto, essa parte da mensagem, nós temos que ser rápidos, né? Tem muita coisa aqui para condensar, mas a experiência de Jó, de morte e doença, não o tiraram a essência que ele tinha da relação que ele tinha com Deus. E ele faz uma profecia, diz, meu Redentor se levantará sobre a terra, meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Nós temos, depois Jó, com Deus aparece para Jó, não tem coisa melhor que isso. Ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar. A experiência dele foi muito mais profunda na sua dor.
nós possamos aprender a dar glórias a Deus e a bendizer o nome do Senhor em todas as situações, porque Ele é digno. E Satanás ficou muito envergonhado, porque a relação que ele tinha com Deus foi substituída por um homem, Jó, que apesar de todas as dores e sofrimentos, continuou fiel, continuou dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, bendito seja o nome do Senhor na tua vida, na minha vida. Que Ele seja glorificado nas nossas tristezas também, nas nossas dores. Porque é muito grande, eu sei que o sofrimento é muito grande, mas vai passar. No nome de Jesus vai passar. Eu declaro uma semana de bênção, uma semana de cura, uma semana de libertação, uma semana em que nós possamos ter um louvor nos nossos lábios, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança. Porque os governos da terra tudo passam, mas a palavra de Deus já permanece desde que o mundo é mundo. Então eu te desejo uma semana de paz, uma semana abençoada. Querido Deus, obrigado pelo tempo que tivemos juntos. Ó Deus, abençoa os amados irmãos, nos dá uma semana abençoadíssima, uma semana, ó Deus, protegida e guardada no Teu amor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.